Eu hoje quero falar sobre princípios bíblicos para uma vida financeira saudável. Porque estando no início do ano, um ano que toda a gente prevê como sendo difícil, um ano de dificuldade ou de esforço financeiro para as famílias em geral. E claro, quando alguém fala de finanças na igreja, automaticamente dispara em algumas cabecinhas, lá vai o pastor pedir dinheiro ao pessoal. Mas, na verdade, os princípios bíblicos da igreja, ou da Bíblia, da palavra de Deus, acerca da vida financeira, porque é uma área importante para a nossa vida, para o nosso equilíbrio, para a nossa felicidade e também para o nosso sucesso enquanto cidadãos, enquanto famílias, enquanto casais, enquanto indivíduos, em todas as áreas da nossa vida. E para aqueles que acham que às vezes isto não é muito interessante falar, deixem-me dizer que em toda a Bíblia nós podemos encontrar cerca de 2000 versículos que lidam com o aspecto financeiro e com a questão do dinheiro, das riquezas, dos bens materiais, por aí afora. Então, é muito importante nós observarmos o que é que a palavra nos diz acerca de gestão financeira e também percebermos a importância desta área em relação à nossa vida espiritual. Eu sempre digo isto, embora às vezes pode não ser levado a sério, mas na verdade o segundo tema mais comentado por Jesus foi a área financeira, a área onde está o nosso coração, quem é o Senhor da nossa vida, por aí afora, e realmente significa apenas que é uma área que nós precisamos dar atenção, porque tem muito a ver com a atitude do nosso coração. Então, queremos uma boa gestão, queremos ouvir e ler o que é que a palavra de Deus diz em relação a isto, para que a questão financeira não se torne um problema espiritual para nós, ou um problema que afeta a nossa espiritualidade. E claro, a gente pode dizer que ter muito dinheiro pode ser um problema para o nosso coração, assim como não ter dinheiro nenhum pode ser um problema para o nosso coração. Não é assim? Porque a questão está na forma como nós lidamos com o dinheiro e aquilo que causa em nós. Então, a questão do coração, porque tem a ver com uma questão humana, tem a ver com uma questão de segurança pessoal, tem a ver com uma questão de poder, de capacidade, daquilo que é os nossos desejos. Então, a questão financeira, nós precisamos de ler o que é que a Bíblia diz acerca disso. Eu gostava de ler com vocês em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Nós iremos aqui projetar, mas isso não quer dizer que os irmãos não usem a Bíblia. E diz assim, Paulo ele está a dizer isto: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Noutra versão diz assim, a cobiça por dinheiro traz problemas e nada além de problemas. Indo por esse caminho, e agora depois continuando a passagem que nós não estamos a ler, indo por esse caminho, alguns perdem completamente o equilíbrio na fé e vivem para se arrepender amargamente para sempre. Note uma coisa importante, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é uma bênção de Deus, não? Se alguém não concordar, depois diga-me onde é o seu caixote lixo, está bem que eu vou lá. O dinheiro é uma bênção, nós precisamos de dinheiro para viver, por isso trabalhamos, precisamos de pagar contas, sustentar-nos, embora a vida ganhe um galopar de tal maneira que já me faz lembrar o Hermano José, há uns anos atrás, então não é uma grande referência de filosofia, mas ele dizia que continuava a comprar coisas para ter motivação para continuar a ganhar dinheiro. Então, que na altura comprou um iate, eu lembro-me disso ser falado, e ele diz que trabalhava e comprava coisas para poder ter motivação para trabalhar. É um estilo de vida um bocado estranho, não é? Vive-se pela questão do próprio dinheiro, como se o dinheiro fosse a força motriz da vida. Não é. Então, aqui Paulo está a dizer a Timóteo, atenção, dinheiro não é problema. O problema é a forma como tu lidas com ele. O problema é a forma como tu abraças o dinheiro, a importância que ele tem no teu coração. Mais do que a importância de ter dinheiro para pagar uma conta, o que é que o dinheiro para nós transmite ao nosso coração. Então Paulo, e por isso acho que é importante nós começarmos por este versículo, para que nós possamos entender que não tem mal nenhum em nós prosperarmos.
nessa área específica. Não tem mal nenhum em termos as nossas coisas, em construirmos, em comprarmos. O que nós precisamos de entender é que não podemos estar a viver com essa motivação. Parece que tudo se baseia em dinheiro. Aliás, a nossa própria vida espiritual, o nosso louvor, a nossa atitude, já falámos acerca disso. Se tudo vai bem financeiramente na nossa vida, podemos ou não, está tudo bem, e louvamos, e estamos felizes, e estamos alegres. Mas quando a figueira não produz, não há óleo nos lagares, não há vinho, como dizia lá em Abacuque, quando tudo mais que é material falha, qual é a resposta do meu coração? Fico deprimido, fico triste, fico derrotado, entro em parafuso, certo? E o que é que o profeta dizia? Mas ainda assim me alegrarei no Senhor. Então, temporariamente eu posso estar a passar uma crise, mas eu continuo a alegrar no Senhor. Isso significa que o dinheiro é importante, mas não domina o coração da pessoa. Nem determina a espiritualidade da pessoa. Então eu posso estar, não tenho bifes, estou só a comer batatas, mas eu continuo com o coração alegre. E isto é importante. Por isso é que eu digo que o dinheiro é muito importante, até para percebermos em nós mesmos onde é que está a nossa alegria, onde é que está a nossa esperança, onde é que está a nossa força, onde é que está a nossa certeza. No outro dia alguém dizia que quando não tem dinheiro, que não vai ao shopping, não vai aos fóruns, não vai a lado nenhum. Porque depois não tem dinheiro e não quer andar a ver as lojas porque depois sente-se mal por não poder comprar. E eu disse, olha, não tenho problema nenhum. Eu já cheguei a estar sem dinheiro e andar a visitar stands de automóvel e a sentar-me em carros e a falar com os... E quanto é que é, quando é que não é, como é que fazem, não sei o quê. E eu sem bola, zero no bolso. Sério, não tem mal nenhum. Porquê? Porque aquilo não... Se um dia vier a ter dinheiro, então eu vou fazer as coisas. Agora, no momento, eu não tenho qualquer problema por não ter dinheiro, mas vou continuar a sonhar e a ver, ou não? Ah, não? Então... Porque é que noutras áreas nós também não fazemos a mesma coisa? Não, porque tenho este problema assim, então não vou apanhar sol. Então tenho este problema assim, então não vou dar um passeio. Então não vou comer, então não me vou alegrar com ninguém. Não, a gente continua a fazer as mesmas coisas, mas parece que quando chega a altura do dinheiro a gente ficamos completamente perdidos e completamente atrofiados. Então, Timóteo, ele chama, ou Paulo, o primeiro princípio aqui é mantermos o lugar no seu devido lugar. Mantemos o dinheiro no seu devido lugar. Certo? Vamos dar ao dinheiro o valor que ele tem, mas não aquele em que ele se torna o Senhor, aquele que é determinante na nossa vida para vivermos vidas felizes e vidas tranquilas e vidas serenas em Jesus. Então o dinheiro é um meio, não é um fim. Então nós não podemos colocar o dinheiro no lugar de Deus. Porque há gente que, por causa do dinheiro, a sua relação com Deus é quase uma relação comercial. Se tu me abençoares, aí eu estou feliz, eu estou alegre, eu vou falar de Jesus, eu vou orar, eu vou à igreja, eu faço coisas fantásticas. Se não tenho dinheiro, já não vou louvar, já não vou fazer nada, porque estou completamente derrotado pela ausência de capacidade financeira. E, meus irmãos, a Bíblia tem estes princípios. Então, o dinheiro é alguma coisa que tem que estar no lugar certo. Nós não podemos amar o dinheiro ao ponto de ele se tornar mais importante do que o amor a Deus. Em segundo lugar, segundo princípio. Aliás, ainda antes disso, deixem-me dizer, não é por acaso que Jesus disse que nós não podemos servir a dois senhores. Ou servimos ao Senhor, a Deus, ou servimos o dinheiro, a Mamon, Deus da riqueza, dos bens. É como se Jesus... entre outras coisas, continua a dividir a realidade do mundo espiritual. De um lado, temos o mundo espiritual, que é um mundo de confiança em Deus e descanso em Deus e rendermos em Deus em todas as circunstâncias e fazemos dele a fonte da nossa vida e da nossa riqueza. E, por outro lado, nós temos um coração que se dedica totalmente à riqueza e aos bens. Eu volto a dizer, não tem mal nenhum nós ganharmos dinheiro, nós queremos mais dinheiro. Agora, porquê é que nós queremos mais dinheiro? Certo? O que é que nós amamos mais? E para mim, essencialmente, começa nisso. Se a falta ou a presença de dinheiro em mim faz com que eu me afaste de Deus, então eu estou a amar mais as riquezas do que estou a amar o Deus das riquezas. Amém? Então, primeiro ponto, mantém o dinheiro no lugar correto na tua vida. E também não deixa de ser interessante que quase sempre os desafios de Jesus nesta área ocorrem em momentos de crise na vida das pessoas. Mas leiam os Evangelhos. Sempre o desafio. É interessante que Jesus não diz só aos ricos para fazerem alguma coisa concreta. Ele também diz àqueles que nada têm.
Porquê? Porque é uma questão de testar a atitude do coração. Ver onde é que está o teu coração. Ver onde é que está a tua esperança, a tua expectativa, a tua confiança. Então nós precisamos lidar com a questão da atitude face ao dinheiro. Em segundo lugar, em Provérbios capítulo 6, versículo 9 a 11, o segundo conselho, ou o segundo princípio bíblico, que é trabalha com ânimo. Trabalha com ânimo. Pastor, mas o emprego que eu tenho neste momento, aquilo não vale nada, aquilo paga pouco, o patrão é chato, nem uma melga, não é? A gente ali faz, disseram-me que eu ia fazer uma coisa, estou a limpar casas de banho, e nós nos queixamos, e nós reclamamos, e nós nos arrastamos, e até mais, fazemos do dinheiro a nossa motivação para sermos excelentes naquilo que fazemos. Caramba, que silêncio! É ou não é? E aqui mostra onde é que está o lugar do dinheiro. Então, a palavra de Deus diz aqui, por exemplo, aqui Provérbios diz uma coisa muito interessante. Até quando vais ficar deitado ou preguiçoso? Mas eu vou estender aqui um bocadinho o texto, que está numa outra tradução diferente, diz assim: então, quanto tempo vais ficar sem fazer nada? Quanto tempo é que vais demorar até sair da cama? Uma soneca aqui, uma soneca ali, uma folga aqui, uma folga ali. Quem é que adora folgas? Sentas-te, vais com calma, mas tu sabes o que é que vem a seguir? Apenas isto. Podes esperar uma vida de pobreza. A pobreza será um hóspede permanente na tua vida. Amém? O princípio do ânimo, de fazermos coisas. E se não tivermos ânimo animal, então vamos buscar o ânimo de Deus. Porque sempre que a Bíblia diz tendo bom ânimo, ele está a dizer tendo fé em Deus. Ter bom ânimo é termos a nossa fé em Deus. Nele vamos buscar o ânimo. Então, eu não tenho emprego neste momento, mas tudo aquilo que eu faço no meu dia-a-dia, as coisas que tenho para fazer, nem que seja arrumar a casa ou a garagem, ou limpar um carro, ou limpar, que seja feito com excelência. Porque, olha, vou pegar aqui naquilo que o Léo diz. Aborrecemos a carne. Então, aqui em Provérbios, Salomão, ele está-nos a dizer que nós devemos ter bom ânimo para executar e exercer. Temos que ser bons trabalhadores, temos que ser gente de trabalho. Não quer dizer que nos matemos a trabalhar, mas não nos encostemos à situação, não nos encostemos. E até mesmo aqueles de nós que estamos até bem de vida, confortáveis, porquê estar confortáveis? Porque é que não pensamos em um pouquinho mais além? Amém? Eu sei que este é um tema que não é agradável para todos, mas vamos perceber isto. São princípios bíblicos acerca de como lidarmos com as finanças de forma saudável. Então, trabalha com bom ânimo. Não sejas preguiçoso. A preguiça, meus irmãos, nem sempre é apenas uma coisa do corpo. Eu estou cansado. Quantos irmãos hoje, calhar, também não gostariam de estar antes na caminha, não é? Mas levantaram-se, fizeram questão de estar. Porque isto tem às vezes não tem só a ver com o corpo. Eu acredito que a questão da preguiça às vezes tem mais a ver com o desânimo da alma. Tem mais a ver com estarmos cansados, abatidos, desesperados. Então o corpo acompanha. Porque mesmo que o corpo esteja muito cansado, mas se cá dentro estiver aqui, não, eu vou contrariar o corpo. Nem que seja para dar a última gota, mas eu vou fazer. Alguém entende o que é que eu estou a dizer? A questão aqui da preguiça não tem a ver apenas com o preguiçoso, no sentido, o corpo não lhe apetece. Mas, irmãos, o corpo não lhe apetece e às vezes o corpo nunca lhe apetece. Deixa-me dizer a minha experiência. Esta semana, eu tive vários dias que fui para Coimbra, às 5 da manhã já estava em Coimbra. Apetecia-me? Não. O corpo queria estar lá às 5 da manhã, nem às 9, nem às 10. Uma folga aqui, uma folga acolá, uma soneca aqui. Mas a gente vai. Porquê? Porque tem a ver com o ânimo interior. Eu não quero, nem vou permitir que me abata ou que desista ou que deixe de fazer aquilo que é importante fazer. E é isso que às vezes a gente percebe, não percebe. É que mesmo em momentos em que estamos ou não temos tanto que fazer, nós até as outras coisas que temos para fazer, deixamos de a fazer porque parece que estamos sem ânimo nenhum. Preguiça tem mais a ver com isso. Então o segundo ponto, meus irmãos, é que continuemos a trabalhar com ânimo, a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance. É entendermos que o dinheiro e o fruto do nosso trabalho ele é ganho com suor. Esse é o princípio do Éden. Ou não? Pastor, só de ouvir o pastor já estou cansado.
Eu pensava que o pastor ia dizer que a gente estamos aqui a flutuar, né, eteriamente, não é? Mas a vida é vida prática. Amém? Com Cristo, mas é vida prática. E há alturas que Deus traz bênçãos à nossa vida que suplantam aquilo que podíamos esperar ou imaginar. Mas a vida normal é trabalho. Está lá, foi dito a Adão. Tu vais ganhar o teu pão com suor. Graças a Deus pelos desodorizantes. Embora ainda há gente que acha que não vale a pena. E eu que o diga. Okay? Não é que eu não use. Okay? Então Deus disse a Adão, esforça-te. Não esperes. Olha, eu continuo à espera de milagres. Os irmãos esperam milagres? Nessa área também. Eu continuo à espera de milagres. Mas a espera em Deus nunca é uma espera passiva. Estou aqui à espera que caia do céu. Não, eu espero que Deus faça. Mas eu vou e faço. Meto as mãos onde eu tiver que meter. A gente vira-se. A gente vai à guerra. A gente vai à luta. E nem que a gente faça várias experiências, mas temos que fazer alguma coisa. E Deus abençoa o nosso trabalho. Deus não abençoa a nossa preguiça. Deus abençoa o nosso trabalho. Então, um bom cristão, alguém que tem senso de reino, entende. E por isso é que às vezes também, quando se fala do reino, temos muitos cristãos que não agem. Porque estão à espera que Deus faça as coisas. Deus quer abençoar a sua igreja, o seu reino, cada filho seu, mas nós precisamos de meter o pé. Nós precisamos meter as mãos, lá está a mesa. Nós precisamos de pôr a nossa vida. E Deus vai abençoar sobre aquilo que nós fazemos. Terceiro ponto. Fujam do dinheiro fácil. Já agora não estou a dizer para não jogar a raspadinha, está bem? Vê se ganha, não é? Que a gente... Ai, pastor, mas isso é pecado. É, mas se lhe sair um brinde qualquer, num pacote qualquer, a dizer que com o número não sei quê, você ganhou 10 anos de papas lácteas, a gente vai lá reivindicar o prémio. Não é? Então houve um sorteio, a gente ganhou. Porque depois vais buscar aqueles versículos, lançaram sorte sobre as roupas de Jesus e blá, 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 aquelas coisas todas. Olha, eu não tenho problema nenhum, por acaso já fizemos uma vez ou outra. Não é? Uma raspadinha, não é? Antes isso do que raspar o carro. Então, uma raspadinha, 1 euro milhões, por que não? Já de vez em quando. Agora não sou viciado e não sou tão coisa que ando todas as semanas. Nada disso, esqueçam. Às vezes, mês a mês, um gajo numa brincadeira faz uma coisa qualquer. E sair a gente damos graças a Deus. E para pôr a coisa mais espiritual, damos o dízimo. Aliás, eu sei, já vi à minha frente, já me disseram, pessoas que dizem, Deus, se Deus me der, se Deus abençoar, então eu vou fazer. Não vais fazer nada, se não fazes agora, não vais fazer depois. Mas quando diz fugir do dinheiro fácil, estamos a falar de coisas que não sejam legais, não sejam legítimas. Estamos a falar de coisas que possam, para meu benefício, prejudicar os outros. Então este é um princípio da palavra de Deus. Em Salmos 112, versículo 5, diz assim: feliz o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. E eu volto a dizer, feliz, até faz lembrar as bem-aventuranças. Feliz aquele que, bem-aventurado aquele que, abençoado aquele que. E aqui o princípio é o mesmo. Feliz, abençoado, bem-sucedido, gente de bem, que empresta com generosidade, e este é o outro ponto, mas não vamos falar sobre isso, e que com honestidade conduz os seus negócios. E aqui os negócios têm a ver com tudo o que tem a ver com a nossa vida e com a área das nossas finanças. Então, nosso dinheiro deve ser ganho por meios legais, honestos e morais, e não passando por cima dos outros para nosso benefício. E nós sabemos, usando uma expressão diária, vivemos num mundo cão. Quantos irmãos já perceberam isso? Eles só não ladram. A gente, quando dá por elas, já temos não sei quantos a morderem-nos as canelas. É o mundo que a gente vive. O mundo é assim. Aliás, infelizmente, a gente até olha para o nosso governo, já para não falar de outros países, e vê que é mesmo assim. Não há honestidade, não há transparência. Acho que nunca se viu tanto em pouco tempo, por exemplo, no nosso governo, o que é que está a acontecer? Falta de transparência. Falta de honestidade na forma como fazem as coisas. E, portanto, a palavra de Deus diz que se nós queremos ter bênção, não é só trazer uma oferta gorda para a igreja. É como é que está o nosso coração,
E como é que nós ganhamos esse dinheiro? E o que é que nós estamos a falar? E depois diz aqui, porque é que diz aqui para nós agirmos de forma honesta? Não só nos nossos negócios, mas na forma como tratamos os outros. E por isso diz aqui, empresta com generosidade. Princípios saudáveis de gestão das nossas finanças. E nós vivemos num tempo, e então em tempos de crise, cada vez qual é a tendência? É nos fecharmos mais. É retermos mais. É fecharmos mais a mão. É trancarmos o bolso. Certo? É tornarmos mais, não é? E temos sempre a necessidade de ter tudo sob controle. Mas a palavra de Deus é bem clara aqui a dizer. Então, terceiro ponto, foge do dinheiro fácil. Foge do dinheiro que se ganha a troco de coisa nenhuma, porque isso terá os seus problemas ou os seus benefícios. Ponto 4. Evita contrair dívidas. Eu não estou a falar da dívida, eu também tenho um carro, eu também tenho uma casa. Estamos a falar de dívidas que são coerentes, que são controladas, certo? Mas se calhar eu gostava de ter uma moradia de 300 mil euros e vivo num apartamento, certo? E a gente precisa, a ânsia de ter e de comprar e o amanhã será o que será, as pessoas contraem dívidas por tudo e mais alguma coisa. Às vezes temos que contrair dívidas por força de circunstâncias, mas em sentido geral, o que nós vemos muito, e eu sei disso, nós no trabalho social percebemos isso, e não só, que há muita gente que foi para além daquilo que era possível fazerem. E às vezes, como cristãos, a mesma coisa. Eu já lidei com cristãos que dizem, pastor, mas eu até sou dizimista, eu até trago dinheiro para a igreja, mas depois na gestão das finanças são uma desgraça. Então, o dízimo ou as ofertas que damos na igreja ou damos a uma pessoa, não é nenhuma fórmula mágica de sucesso, meus irmãos. O que é uma fórmula mágica de sucesso é a nossa integridade e a forma como nós agimos com sabedoria, com equilíbrio na nossa vida. Então, em Romanos capítulo 13, versículo 8, diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. É interessante. E por isso eu acredito que Deus quer que nós cresçamos também nesta área financeira. Porque Jesus diz para nós, a palavra de Deus diz, para nós emprestarmos com generosidade, mas para não pedirmos emprestado. Os irmãos estão a ver o contrassenso? Mas esta é uma realidade. Claro, eu também vou ao banco e peço emprestado. Não é? E às vezes a gente, esqueci-me de trazer dinheiro. Irmã Elizabeth, dê-me aí um café e um donut que eu pago para a semana. Até ela empresta. Mas isso é aquelas coisas do dia-a-dia, não vamos ser assim tão taparoeiros, tudo fechado. Entendo. Mas aqui a palavra de Deus diz que uma boa gestão financeira é nós emprestarmos e evitarmos pedir emprestado. Há situações e há situações. Então, evitarmos contrair dívidas, a não ser que for para tratar ou resolver alguma questão crítica, mas tendo sempre em mente a forma como é que nós iremos pagar aquilo que estamos a pedir emprestado. Os irmãos também sabem que há muita gente que pede emprestado, mas não tem intenção de pagar. E quem tem negócios aqui, então sabe disso também muito bem. Os irmãos hoje estão aí avivados. Estão aí aos pulos na cadeira. Estão aí aos pulos na cadeira. Mas estamos a falar de palavras, estamos a pegar em versículos bíblicos. Amém? Quinto, vamos avançar, senão não consigo dar tudo hoje. Quinto lugar, cuidado com os juros. Mas isso não é aquele do Rui Veloso. Jura que não vai ser uma aventura. Jura, juros. Não é juros esses, é juros. Cuidado com os juros. Estamos a entrar neste novo ano, as Euribors, não sei o quê. Não se fala noutra coisa nos meios de comunicação. O renegociarmos dívidas. O termos cuidado com os juros. Até temos aquele programa... Contas poupança, que diz, olha, veja assim, cuidado, veja lá a taxa de esforço, veja... Porque, na verdade, e isto agora já é outra, até mesmo no plano da sociedade, a maior parte da população portuguesa é iletrada no tocante a dinheiro, no tocante a gestão, a orçamentos, a juros, à linguagem bancária, e que nós não temos que saber tudo, mas por isso é que antes de dar qualquer passo, pedimos a alguém que nos ajude a ver se não nos estamos a meter numa armadilha de todo o tamanho. Porque de repente, quando vamos a dar por ela, aquilo tem uns juros que nos come tudo. Então, Provérbios 22, 26 a 27 diz assim, se não tens como pagar, por que correr o risco de perder até a cama em que dormes?
Lendo a partir do versículo 26, diz: não estejas entre os que se comprometem e que ficam, este é outro tema que já vamos mais à frente, que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, porque te tirariam a tua cama debaixo de ti. Não removas, e eu acho este muito interessante, não removas os limites antigos que os teus pais fixaram. Eu acho que até aqui nós deveríamos, se calhar, olhar um bocadinho para o passado. É verdade, e olhando para os nossos pais, é verdade, não tinha-se tanta coisa em casa, mas arranjava-se sempre um pé de meia. Os antigos diziam assim: eu comprar, pedir emprestado, não, eu vou juntar o dinheiro até ter dinheiro e depois então vou comprar. Lembram-se? Houve gente que demorou uma vida inteira a construir uma casa. Porquê? Porque não quiseram pedir dinheiro ao banco nem pedir dinheiro a ninguém. É conforme vai havendo, nós vamos construindo. Não estou a dizer que a gente hoje consiga viver dessa maneira, a não ser que seja por opção nós o façamos. Mas há aqui um princípio de sabedoria, este: cuidado nas dívidas em que metes, cuidado, sobretudo, e tendo que meter em dívidas, cuidado com os juros. Os irmãos sabem, esta é a realidade da nossa vida. Nós hoje pedimos X e vamos pagar mais um terço só em juros. Na verdade, quando fazemos uma dívida, sobretudo se for dívida em instituição financeira, nós vamos andar, durante a maior parte dos anos, a pagar mais juros do que o abatimento da dívida. Quantos irmãos sabem disso? Então, claro que a gente às vezes não tem outra hipótese e temos que o fazer. Mas há aqui princípios que nós devemos perceber. Se calhar, e rearrumar, equilibrar, trazer algum ponto à nossa vida que seja importante. Mas, sobretudo, evitarmos juros abusivos, que muitas vezes acabam por tornar tudo uma bola de neve. Ponto 6. Aprenda a fazer orçamentos. Lucas 14, 28, 30 diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? O que é que Jesus aqui, ele está a falar? Bem, ele está a falar do reino. Mas o reino também tem estes aspectos e estes princípios. O que é que ele está a dizer? Que é importante nós sabermos o que é que entra e o que é que sai da nossa vida, em termos financeiros. Ah, pastor, eu tenho tão pouco, nem vale a pena contabilizar. Mas isto estamos a falar de princípios. Se é princípio, é alguma coisa que é estabelecida na nossa vida, tendo quase nada ou tendo quase tudo. A questão é que nós sempre remetemos para o passado, para uma situação hipotética: se eu tiver mais, se eu não sei o quê, então sim, aí vale a pena estar-me a preocupar, vou fazer um orçamento, se calhar até vou pedir a alguém que o faça. Mas, meus irmãos, no nosso orçamento mensal, mas também, no nosso orçamento familiar ou individual, nós temos que aprender a fazer orçamentos, nós temos que aprender a fazer contas. E há pouco tempo eu estava a dizer a alguém que queria muito comprar um carro, e eu estava a dizer assim: mas tu não tens vida para comprar um carro. Tu até podes comprar, mas depois não tens como fazer face. Então espera que a tua situação melhore um pouquinho mais e depois aí pensa nisso. E muitas vezes as pessoas só porque querem e porque pensam, mandam-se e depois seja o que for. E depois, ou falta de um lado ou falta do outro. E depois vêm-se em situações. Mas, meus irmãos, deixem-me dizer, apesar de que hoje falta muita gente, mas deixem-me dizer que isto é mais comum do que aquilo que a gente pensa, mesmo no meio do povo de Deus. E diante de um ano, ou seja do que for, e mesmo que não fosse um ano de desafios pela dificuldade, isto são princípios que nós precisamos também de ensinar e aprender na Bíblia. Está na Bíblia, está lá. Então fazemos bom planeamento financeiro. Entendemos bem o quanto ganhamos e o quanto gastamos. Temos a certeza que iremos pagar aquilo em que nos estamos a meter. Claro que há imprevistos na vida, a gente sabe isso. Não é? Eu hoje tenho um emprego, tenho um salário, compro uma determinada situação, pode surgir uma situação imprevista, uma situação de saúde, por algum motivo perco o emprego. A gente sabe, isso são situações extraordinárias. E se a gente vai a pensar nisso, então também não faz nada. Mas, na nossa vida, nós temos que aprender a sermos pessoas de orçamentos. A igreja vive com orçamentos. A gente sabe o que é que pode fazer, o que é que temos que nos privar para manter outras coisas. E temos que fazer assim. Na nossa casa é exatamente a mesma coisa. Aliás, deixe-me dizer também aqui muito daquilo que tem a ver com a educação com os nossos filhos. Muitas vezes eu conheço pais que se estão a endividar para dar aos filhos só porque eles, quando eram crianças, não tinham tido. Isso também não é uma boa gestão. Nem é um bom exemplo para os próprios filhos.
Nós temos que, mas o Senhor e milagres e tal, está bem, mas é assim. Mas o Senhor também nos diz para nós prepararmos os milagres através de uma boa gestão. Amém? Então, faz orçamentos, faz contas, antes de meter nas coisas. Em sétimo lugar, não gastes, investe. Isaías 55, 2. Aliás, eu vou até ler a partir do versículo 1. Olá a todos os que têm sede, venham para a água. Estás sem dinheiro? Vem de qualquer maneira. Compra e come. Vem, compra as tuas bebidas, compra vinho e leite, compra sem leite, sem dinheiro, tudo é grátis. E depois diz, porque gastas o teu dinheiro em junk food e o teu dinheiro suado em guloseimas. Isto é uma tradução mais terra a terra. Na versão tradicional diz assim, porque gastar o dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho arde daquilo que não satisfaz. Este versículo é muito interessante, porque ele está a dizer que aquilo que é do reino não se compra com dinheiro. Portanto, se alguma vez ouviste algum pregador, algum pastor, a dizer para dar X e para sacrificar tanto e para não sei o que mais, para que Deus te abençoe, isso é anti-evangelho. Não se faz negócio com Deus. Deus faz o que quer fazer porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é Pai, porque Ele ama a todos, porque Ele é misericordioso. Amém? Esse é o princípio. E como é que eu compro as coisas do reino sem dinheiro? Pela fé. E a fé liberta a graça que vem até nós. Amém? Porque o reino não é uma questão de troca. Mas depois, ao mesmo tempo, o profeta diz assim, então porquê é que gastas o dinheiro? Ou seja, não gastes, investe em quê? Investe em coisas que satisfazem a alma, não o corpo. Ele diz, há uma área de nós que a gente precisa de perceber, ok, o mundo espiritual não é comprável. Eu não comprei a salvação, é dom gratuito de Deus. Eu não compro as bênçãos de Deus, é gratuito de Deus. É por isso que se chama graça. E por isso, quando nós entendemos isso e percebemos que ao crer e ao depender de Deus em todas as situações, seja sem dinheiro ou com dinheiro no bolso, eu posso até ter dinheiro no bolso e ter um problema que só Deus é que pode resolver. Então eu preciso de graça na mesma, eu preciso depender de Deus. Então as coisas que são de Deus são de graça. Então se são de graça, isso não tem a ver com dinheiro, não tem que ser comprável. Mas depois, na minha vida prática, eu preciso também ter uma gestão em que parte desse dinheiro, mas isso aí já tem a ver connosco, tem a ver com esse reconhecimento. Eu invisto no reino em coisas práticas. Então, não gastemos apenas, mas façamos investimentos. E aqui o pão, gastar o dinheiro em aquilo que não é pão. Estamos a falar acerca de coisas que, na verdade, podem ser úteis, mas não são, na verdade, coisas que satisfaçam. Porque se aquilo que eu compro do dinheiro é pão para a minha alma, então voltamos ao princípio. O meu coração não está no lugar certo e o dinheiro dominou a minha vida. Dê lá uma cotovelada ao pessoal que está ao seu lado. Hein? Fiz-me entender ou é preciso repetir? Certo? Então, coisas de Deus eu não as compro. São gratuitas. Elas vêm até mim, elas enchem a minha vida. Agora, depois a forma como eu uso aquilo que tenho, se eu uso para satisfazer e para ser pão para a minha boca, então aí significa que eu estou, mais uma vez, a fazer do dinheiro a minha provisão, fazer do dinheiro a minha fonte, a minha alegria e a satisfação da minha alma. Voltamos ao princípio. Isaías fala-nos acerca disso. Então, investamos. Oitavo ponto. Estou a terminar. São só mais 20. Não. Reaprenda a poupar. Provérbios 21, 20 diz assim, na casa do sábio, diga comigo, não é do rico. Não é daquele que tem tudo. É do sábio. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados. Mas o tolo devora tudo o que pode. Há irmãos que estão tão preocupados que o devorador entre na sua casa quando as próprias pessoas devoram tudo. Não é? Eu às vezes quando vou visitar alguém, sinto, quem é? É o devorador. Sou eu. Há aí comida? Estou a brincar. Então,
Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo. Evitemos gastar tudo o que nós ganhamos. E agora volto a dizer, irmão, mas o dinheiro que eu tenho não me chega nem sequer para viver. Mas deixem-me dizer, meus irmãos, voltamos à questão do princípio. Sabe qual é o problema? É que nós temos posto sempre o reino de Deus numa posição condicional. Se eu tiver condições, então eu vou fazer. Se eu tiver, então eu vou responder desta maneira. Então eu vou fazer desta maneira. Mas o princípio do reino é pela fé. Então, se é pela fé, eu não estou à espera das condições ideais, eu começo hoje, aqui e agora, com aquilo que tenho e sou, a fazer. Então, nem que seja 10 cêntimos, eu todos os meses ponho de lado. Nós temos lá em casa um mielheiro que é uma porca. É uma porca. A gente chama-lhe a Pepa. É a Pepa porquê já agora? É o nome do boneco, ok. Pronto. Podia ser a Popota, mas não, pronto, é a Pepa. Então, regularmente, à semana, sejam os pretos, não é? As moedinhas pretas, seja alguma coisa que se... Pá, puma, a gente vai lá metendo umas moedinhas. É o princípio em si, e não vou enriquecer com aquilo. Na melhor das hipóteses, vou ter um grande jantar um dia destes. Não é? Entende? Mas é poupar para ter sempre algo. Mas, irmãos, este é um princípio divino. Isto não é uma questão de saber. Aliás, nós vivemos numa sociedade influenciada pela questão judaico-cristã. Todos os nossos princípios são trazidos da palavra de Deus. Então, a questão da poupança, meus irmãos, é uma questão de Deus. É uma questão divina. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, é a tal história. Como não tenho 500 euros para meter na conta bancária todos os meses, não vou poupar. E depois vamos por aí reduzindo, é assim, mas eu já não tenho, eu não vou poupar. Nem que seja um cêntimo. Cria o hábito e o princípio. Jovens, a vossa mesada miserável, estou a brincar, não é? O meu pouco e mal me chega, que me é dado, não é? A minha reformazinha pequenina, não sei o quê, seja o que for, aprenda a pôr nem que seja um cêntimo de lado. É o princípio. É a prática, meus queridos. E de repente, quando nós damos por ela, os irmãos, qual é a alegria? Os irmãos, aquilo parece que já chegámos ao céu, quando de repente vamos a mexer numas calças e encontramos que deixámos lá uma nota de 5 euros. Já ganhei o dia. Não se lembra, não é como eu. Às vezes vou buscar, no outro dia, esta semana, fui buscar um casaco que já não vestia há não sei quando, vou meter a mão no bolso, tinha lá 10 euros. Já bora para a desbunda. Ficamos todos contentes porque encontramos um dinheiro que não estávamos à espera. Então, e que tal termos um dinheiro que nós estamos a juntar? Mas, irmãos, isto é um princípio. Isto não é, isto é coisa dos antigos. É dos antigos, do Abraão, de Isaac, de Jacó, por aí afora. Veja lá até quão antigo isso não vai. Mas este é um princípio bíblico. Princípios, irmãos, vejam isto. Isto não é ordens. Isto não é regras de igreja. Isto não sou eu a dizer que vocês têm que fazer, nem tão pouco Deus. Deus está a dizer que isto é sabedoria. Sabedoria divina. Amém? Certo? Não sou eu que estou a dizer, é a Bíblia. Estou-vos a dar versículos bíblicos. Nono lugar, não sejas fiador de outros. E volto a dizer, há situações e situações. Nós já fomos fiadores. Nunca tivemos problema. Assim também que houve uma altura, tive que pedir a alguém, neste caso foi o meu irmão, fosse nosso fiador. Certo? E isto é um âmbito tem que se ter muito cuidado. Até mesmo no meio dos cristãos. Porque és irmão, a gente junta aos irmãos, não é? E vocês vão ser meus fiadores. E depois, eu conheço casos de gente que ficou uma vida inteira a pagar dívidas, porque ficaram por fiadores de alguém. Até mesmo, deixem-me dizer, pais e filhos. Princípio bíblico, é um conselho. Ok? Isto é um princípio. Provérbios 17, 18 diz assim: o homem com pouco entendimento compromete-se ficando fiador do seu próximo. E claro, meus irmãos, isto aqui não são coisas assim completamente... Todos nós já precisamos de fiadores, já fomos, mas é uma área que nós temos que ter muita sabedoria, muito discernimento, muita sensibilidade. Para depois não dizermos, mas tudo me acontece de errado. Eu até sou dizimista, como se a gente sendo dizimista é a fonte de todos os sucessos financeiros da nossa vida. Também é, mas juntamente com tudo isto.
Cuidado, meus irmãos. A palavra de Deus nos exorta. Seja gente de família, filhos, tios, primos, o irmão do cunhado do pai que mataram, seja do que for, seja uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo, tem que ser uma coisa que tem que ser muito vista. Inclusive a ver se o outro não está-se a meter numa coisa que vai para além da sua capacidade. É preferível emprestarmos do que sermos fiadores. É isso que a palavra de Deus diz. E que tal emprestar? Agora ia fazer um gesto a Zé Povinho. Emprestar depois não pagam. Mas a Bíblia diz que se nós emprestarmos, mesmo que não sejamos pagos, apesar de termos que ter cuidado, mas mesmo que eventualmente não sejamos pagos, Deus vai cuidar de nos pagar aquilo que nós emprestamos, porque o fizemos com uma atitude de abençoe. Já ser fiador é uma coisa diferente, porque pode nos comprometer a vida toda. Então, não sejas fiador de pessoas e caso tiveres condições para ajudar a quem precisa, não coloques a tua vida como garantia da vida dos outros. Pessoas que não têm crédito para sozinha tomarem empréstimos é porque possivelmente já haverá uma limitação financeira. Correto? Isto é geral. Se formos à especificidade, nós entendemos então que há espaço para, mas tem que ser com muito cuidado. 10º, ser bom naquilo que tu fazes. Esta é uma área que, no meu caso, muitas vezes tenho sido apelidado de perfeccionista, e eu já fui. Há uma diferença entre sermos perfeccionistas e sermos excelentes. Excelentes com X. Porque ser perfeccionista é nunca nada está bem. Sermos excelentes é darmos o melhor. E temos consciência do que é que podemos fazer. Nesta área também é a mesma coisa. 1 Tessalonicenses 4:11 diz assim: esforcem-se, deem o vosso melhor, para ter uma vida tranquila, cuidar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas mãos. Hein? Então, mas eu pensava que o sucesso era a gente orar e, entretanto, vinha aí o anjo Gabriel e a sua trupe por aí abaixo, a correr feitos desalmados para nos fazer derramar tanta bênção na nossa vida e a gente não tem que se esforçar. Os irmãos, eu também gostaria, os irmãos gostariam, se calhar, humanamente falando, de estarmos em casa pela manhã e ao abrirmos a porta, em vez de termos a garrafa do leite, temos lá o nosso salário. Como ouviram o que eu disse há bocadinho, ninguém diz amém. Não estou-me a revelar, não posso ser. É, todos nós gostaríamos de ter as coisas sem esforço. Todos nós gostaríamos de ter, mas às vezes também queremos ter mais para aquilo que nós nunca nos preparámos para. Mas pronto, isso é outra história. Esforcem-se. Cuidem das vossas vidas. Procurem vidas tranquilas. Ora, é impossível vivermos vidas tranquilas se o amor ao dinheiro está lá a queimar. Dinheiro é consequência de esforço e talento. Então sejamos bons naquilo que fazemos. Mas eu limpo casas de banho. Põe a casa de banho de maneira que aquilo dê para lamber. Mas eu mudo pneus. Então muda pneus como ninguém. Que o teu nome seja conhecido na Lausanne, o Zé dos pneus. Pneus com excelência. Fecha o olho e já está. Ser bom no que fazes. Ser bom se tratas com clientes. Ser bom no teu trato com as pessoas. Aprenda a controlar a tua raiva e a tua vontade de mandar com um pano encharcado em alguns queridos, só para Deus te abençoe e vai em paz. Mas primeiro levas. Desenvolve a paciência, desenvolve as tuas capacidades. Procura ler, procura aprender coisas. Nós nunca podemos parar de aprender. Ser o melhor de ti mesmo. E Deus vai lá estar para usar a tua atitude e a tua aplicação nos teus relacionamentos. Ser o melhor possível nos teus relacionamentos. Ser o melhor possível no teu patrão. Mas ele está a falhar comigo. Mas tu não faças dois errados, não fazem um certo. Se ele está a fazer errado, tu continua a fazer o que é certo e deixa nas mãos de Deus. Mas isso não quer dizer que não implique uma conversa de olhos nos olhos. E dizer assim, este é o meu direito. Amém? E temos sempre a opção máxima, quer dizer, não estou satisfeito, vou-me embora. Certo? Mas vamos ser o melhor, nós esforça-te.
Dá o melhor de ti. Ser bom naquilo que tu és, naquilo que tu fazes. Certo? Dinheiro é consequência do nosso esforço e talento. Então vamos ser bons, vamos fazer da melhor maneira possível, vamos ser honestos, vamos ser íntegros, vamos honrar a Deus que nos chamou e Ele irá abençoar a nossa vida. Mesmo que o patrão não nos honre, Deus vai nos honrar. Porquê? Porque nós, em primeiro lugar, antes de honrarmos o patrão, estamos a fazê-lo porque estamos a honrar a Deus. E este é o princípio. Sabedoria. Ser bom. Eu vou só terminar agora, rápido mesmo. Sem dúvida, voltamos ao princípio. Que Cristo seja o centro da nossa satisfação. Provérbios 15:16 diz assim: é melhor ter pouco com o respeito e a admiração do Senhor, ou o temor do Senhor, do que grande riqueza com inquietação. A riqueza por si só não tem que ser inquieta. Lá está, depende de onde é que nós temos o nosso coração e o nosso amor. Mesmo que a gente não tenha tudo aquilo que a gente gostaria de ter, precisamos de entender que Jesus, Cristo, é a nossa herança e galardão. É Ele o nosso futuro. Ele é a porção diária da nossa vida. Ele é o pão diário da nossa vida, para aquilo que nós precisamos. Mesa, pão. Ele não nos falta com o pão. Então que não faltemos nós também com o nosso. Honremos a Ele. Aprendemos a nos satisfazer com Ele. Aprendemos aquilo que Paulo nos diz. Ele foi instruído. Ele diz: eu aprendi a contentar-me. Eu não sabia contentar-me. Aliás, percebemos isso na vida de Paulo nos primeiros anos. A ânsia dele em fazer o que era certo, o zelo de andar a perseguir a igreja e a matar. Ele era um homem focado. Ele não facilitava. E Paulo ele está a dizer: eu tive que aprender. Eu fui instruído por Deus, mas Deus muitas vezes usou a própria vida para me instruir. Hoje eu estou numa prisão. Mas eu aprendi a contentar-me. Eu aprendi a satisfazer-me. Em quê? Na circunstância? Não. No Senhor que está presente em todas as circunstâncias. Então eu não sei o que é que o ano 2003, o ano 2023 vai nos trazer. Possivelmente até poderá ser um ano de muita bênção. Porque às vezes outros estão a passar crise, outros são abençoados. Correto? A gente não sabe. Mas o que é que seja que o ano nos vá trazer, se nós observarmos no nosso coração, não é na nossa mente, no nosso coração, estes princípios, em primeiro lugar, honrar a Deus. Honrar a Deus não é só trazer dinheiro à igreja. Honrar a Deus é pormos Deus nestas questões do nosso dia-a-dia. É honrarmos, é pensarmos, este é o princípio da sabedoria. Eu vou aplicar ou não vou aplicar? E eu faço para honrar a Deus. Então mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu gostaria, eu não esteja onde eu quero estar, então eu quero me satisfazer nele. Eu dizia aqui no sábado, quando falávamos sobre desafios, para mim o meu maior desafio não são as outras pessoas. Para mim o meu maior desafio não é a igreja. Para mim o meu maior desafio não é o estado da economia, sou eu mesmo. Nós é que somos o nosso maior desafio. Nós somos os nossos principais opositores. Às vezes somos os nossos principais sabotadores. Somos os nossos carrascos, os nossos juízes e somos os maus conselheiros de nós mesmos. Porque quando diz para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores, no conselho dos ímpios, muitas vezes o ímpio somos nós. Na forma de pensar. Caramba, isto hoje está aqui um silêncio. Entendo o que é que eu estou a dizer? Então o maior desafio somos nós. Qual é o lugar de Cristo na minha vida? E quando vamos lidar com estes aspectos, porque a vida parece só... anda tudo à volta do dinheiro. À volta do ter, das necessidades, do material. Sim, a gente precisa de pão para comer e precisamos de roupa para vestir. Mas Jesus continua a dizer, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Quando nós fazemos o quê? Quando nós pomos o princípio de Deus na nossa vida em funcionamento. Então é melhor. Claro que eu gostaria de apagar este versículo da Bíblia. Eu gostava que Deus dissesse assim, é melhor ter muito com o temor do Senhor do que andar a contar os tostões. Mas o reino de Deus é um reino de pernas para o ar. Ele diz, é preferível teres pouco,
mas com Deus na tua vida, do que teres os bolsos cheios de dinheirinho e ganhares uma inquietação. Para já logo começa com os amigos que a gente nem sabia que tinha. A família que nós nem sabíamos que existia, aparece primos e meios filhos e um terço de filhos. Bem, saldo de filhos não, de irmãos, porque os filhos são do pai. De repente aparece uma miríade de multidões à nossa volta. Gostam desta palavra, agora a cara foi para acabar. Esta miríade de gente à nossa volta. Sempre fui teu amigo. Já te sigo no Facebook há 10 anos. Não é? Há inquietação. Mas também há a possibilidade. Mas, irmãos, se o nosso coração estiver no lugar certo, eu garanto-vos que se Deus colocar nas nossas mãos o que Ele achar que nós temos capacidade para, e temos coração para, e vamos fazer coisas maravilhosas. Eu já fui aquele que disse muitas vezes a Deus, Deus fizesse e acontecesse, tivesse não sei quantos. E depois eu quando penso é tudo milhões. Já que é para sonhar, a gente sonha. É tudo milhões. Mas se uns 100 mil euros na raspadinha, ainda não. Não é? E eu digo, se Deus me desse, eu fazia isto, eu fazia aquilo. E eventualmente eu fazia muita coisa, porque eu conheço-me. Mas também já reconheci diante de Deus, assim, eu nunca tive milhões na mão. Qual era a minha primeira decisão, a minha primeira precipitação se me visse com a conta cheia de milhões? Às vezes ter muitos milhões não... Olha, eu conheço, ainda há pouco tempo li um artigo sobre várias pessoas no mundo, mas em particular em Portugal, ganharam o Euromilhões, estão na miséria. Estouraram tudo. E hoje ainda estão pior do que antes, porque antes não conheciam o que era ter dinheiro. Agora já tiveram, perderam e ficaram, ainda fica pior, não é? Então, meus queridos, Deus não está a dizer que nós vamos ter uma vida de pouco, mas Ele está a dizer que se passarmos por lá, mais vale ter esse pouco, mas mantermos Cristo vivo no nosso coração. A alegria e a prática destes princípios, estabelecemos na nossa vida como práticas boas, porque são boas. E aí, meus irmãos, no momento que Ele decidir e que Ele entende, de repente podemos ser surpreendidos com uma bênção das nossas mãos.